Fala galera, beleza? Continuando o vídeo aqui que eu estava fazendo, né, sobre o que eu creio, e eu peço agora que o Espírito Santo me ilumine os meus olhos, ilumine o meu ser, me dê espírito, sabedoria e revelação, e aumenta o Espírito de Cristo agora, porque assim como o Senhor estava em plenitude em Cristo, que o Senhor aumente o teu Espírito em mim agora. Eu oro, eu oro, eu oro para que Cristo cresça em você. Eu oro para que você se pareça com Cristo. Eu vou falar hoje sobre o que eu creio sobre salvação. Então, a minha linha teológica de salvação é, apesar de eu ser protestante, eu não creio como como os protestantes, né? Eu creio assim como John Wesley puxou muito sobre a linha dos pais da igreja. E a minha linha teológica, eu sempre criei dessa forma, como forma que eu via na Bíblia. E eu vou explicar pelo livro de Romanos, como eu creio. Só que não é a forma como o Ocidente crê. Eu creio como forma da igreja oriental crer. Então eu não creio como a igreja ortodoxa crê, né, que a igreja ortodoxa, se vocês não sabem, teve o cisma do Oriente, né, que a igreja se dividiu em duas. Aí ficou a igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa. E a igreja ortodoxa crê como os pais da igreja, né, questão de salvação, que só mudou depois de Agostinho de Hipona, né, que veio Calvino, toda essa parada de, em vez de, como, explicando melhor, eles criam que o pecado era de forma ontológica. O que significa ontológica? Já explicando já, como eu creio em base em Romanos, a questão não é o que eu deixo ou faço de fazer, mas a questão é a natureza, é quem eu sou por ser, entende? Você não se entrega no seu sacrifício só às tábuas da lei, você entrega por inteiro. Você não entrega metade do cordeiro, você entrega o cordeiro inteiro, você entrega o sangue dele. Você coloca a mão, como no sacrifício levítico, você coloca a mão na cabeça daquele cordeiro como se estivesse representando aquele povo ou você, assim como Jesus fez, né? Ele representou o povo e nós também somos um sacrifício vivo. Então eu creio que Deus não quer que a gente entregue somente regras ou leis que a gente mesmo criou ou além da teologia do além das leis morais do Antigo Testamento, da lei mosaica, né, que foi recebida no Monte Sinai. Então a igreja não vou falar primitiva porque senão eu vou estar não falando uma heresia, mas falando algo que tipo não tem como saber, eu não estava lá para saber. Mas existem os pais da igreja e todos eles creem assim. Eles não creem de forma legal. Como assim, tipo, eu faço isso, faço isso, faço isso, você é salvo. Não, eles criam que se você está em Cristo, você se transforma a partir do seu relacionamento com Ele, você se transforma à imagem dele, imagem e semelhança. Então eles focam muito nessa questão antropológica, ontológica, de que a partir do momento que nós estamos em Cristo, isso é alguns pontos, né, também, que eu vou explicar mais pra frente, que a partir do momento que nós estamos em Cristo, então nós nos unimos a Ele e somos participantes, assim como Pedro diz, participantes da tua vida. E a partir desse momento nós estamos unidos com Cristo nas regiões celestiais. Então eu creio que, e assim como a Patrícia cria, né, que é muito mais do que simplesmente pensamentos. Pensamentos é muito mais que informação, sabe? Não, a fé eu vou falar algo aqui para um pentecostal, algo tipo, pode ser
um escândalo. Mas para um presbiteriano ou algo assim, por isso que eu tô falando. Eu sou uma salada. Eu creio em muitas coisas que é misturado em várias tradições. E você pode falar, essa garota tá confundido. Não, eu sei exatamente do que eu creio. E, por exemplo, quando uma criança é batizada, um bebê, não se espante. Não pule esse vídeo. Por quê? É, porque você não precisa ter algo intelectual. Entende? Eu não quero que você foque só no bebê. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você tem uma visão de quem Cristo é, a partir do momento que o Espírito Santo começa a convencer você e você vê aquilo, que aquilo lá é belo, então você tem uma revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então vai muito além do que só cumprir regras. Porque se fosse somente cumprir regras, Jesus não mandaria o Espírito Santo. Não precisaria ele morrer na cruz. Então, eu creio que não é simplesmente você, Deus te declarou justo. Sim, ele te declarou justo na cruz. Só que essa justo, ele fala, né, que nós somos justificados. Nós estamos num processo de justificação. Nós fomos feitos justos a partir do momento que nós cremos, porque a partir do momento que nós cremos, nós somos eleitos nele, porque ele é o eleito antes da fundação do mundo. E nesse momento, assim como Pedro 1, ele diz que ele escolheu se revelar a nós nesse tempo, assim como Colossenses diz, nós somos participantes da vida dele. Então, a partir desse momento, nós somos, como Efésios diz, nós fomos predestinados para se parecer com ele. Então, nós fomos predestinados para sermos filhos de adoção, porque nós estamos em Cristo. Então, a partir do momento que você sai de Cristo, você não agrada a Deus. Por quê? Assim como o autor de Hebreus diz, Deus se agrada daquele que tem fé, mas daquele que retrocede, Deus não se agrada. Então eu creio que a salvação se perde. Mas só que isso que eu estou tentando falar. Agostinho de Hipona, ele sistematizou algo com muito mais algo jurídico e legal, de forma tipo de leis, regras, tipo, Cristo pagou, o preço tá pagado, pronto, acabou, tipo, mas só que a gente sabe, a gente lê que vai muito além do que isso, porque quando Jesus morreu na cruz, ele ele nos reconectou com o Pai. Então, se você for ler toda a patrística, principalmente Irineu de Lyon, quando ele defende que Jesus é Deus, ele diz que Deus se fez homens para que os homens pudessem ser como Deus. Então o que ele estava falando? Que Jesus foi aquele que moldou o homem do barro. E a partir do momento que Jesus moldou o homem do barro, ele fez a criatura imagem e semelhança dele. Então a partir do momento que Jesus caminhou sobre a terra, ele veio para que nós mostrássemos a vida que nós nunca deveríamos perder antes do pecado. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos participantes da sua vida. Porque Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos termos vida e vida com abundância, não simplesmente para cumprir leis e regras. Por que, que eu não cobro juros além do limite? Por que, que eu perdoo a todos? Por que, que eu não traio a minha esposa? Não é porque está numa lei que eu não posso fazer isso, mas é porque eu fui transformado por dentro. Sim, eu sigo o que está escrito, eu sigo tudo que está na Bíblia, mas eu tenho que fazer isso por amar a Cristo, por viver Cristo. Então eu creio que eu não creio como Calvino e nem como Armínio. Eu creio como a igreja ortodoxa oriental. Porém, eu não creio em muitas coisas que eles creem. Né? Por exemplo, como eu disse, né, no vídeo anterior, eu sou pré-tribulacionista histórico. E a patrística eles criam que Jesus iria reinar sobre a terra e que sim, nós iríamos passar pela grande tribulação, né? Tanto que Justino Mártir, ele diz que o dragão estava perseguindo ele na carta dele, né? E que esse dragão é o anticristo, é o governo do anticristo. E ele persegue os cristãos. Então não foi uma visão que ele teve, mas foi tipo uma forma de ilustrar
Né? Irineu de Lyon fala que a grande tribulação é para nós nos purificar. É por isso que é por isso que eu falo que não é algo tipo legal, fui justificado e acabou. Não, é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Eu acho que foi Serafim Sarov que escreveu sobre a escada, né, de perfeição e que nós subimos a esse lugar que se parecemos mais com Cristo. Então é um caminho de ascetismo, de santificação, é onde nós podemos acessar esse lugar, né? Até porque eu também vou aproveitar para falar aqui, como eu vou falar em outros vídeos também, sobre profético e como essa visão também aguça o profético e os dons. Porque se eu estou em Cristo, eu posso acessar a sala do trono. E quanto mais eu estou parecido com Ele, mais sensível eu tenho a sala do trono. E quanto mais eu estou próximo dele, mais oração, etc. Como todo mundo sabe como funciona. Por isso que essa visão é legal, eu não creio nela, porque a gente todo mundo sabe que quanto mais você ora, mais sensibilidade a Cristo você tem. Então, não é legal, mano. É você estar em Cristo e crescer dentro dele. Ele mesmo falou, Pai, que eles estejam em mim, como eu sou um contigo. Então ele quer que a gente seja um com ele. Então a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós estamos sentados nas regiões celestiais. Então se nós estamos sentados nas regiões celestiais, nós podemos ler Apocalipse 4, que é uma porta aberta no céu. Ele diz, suba para cá, que eu te mostrarei o que deve acontecer. Então nesse momento há uma porta aberta no céu. Ele mostra o que deve acontecer. E se a cruz é pra gente morrer com Cristo, né? E a gente ter humildade como Cristo teve, andar como Cristo andou, ser um manso humilde como Ele, porque manso e humilde é submeter à vontade do Pai. Então, eu vou viver como Ele andou. Eu vou fazer, eu vou fazer, agora eu posso falar. Eu vejo que eu vejo, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Mas eu também vejo também que essa forma radical, tipo, viver dessa forma, sim, nós temos que fazer isso, mas seria mais para um missionário, né? Vivendo mais intensificamente dessa forma. Porém, isso é para todos os cristãos. E eu vejo que todos os dons é para se apontar para Cristo, né? Cristo sendo formado em nós. Tanto que ele fala, né, que quando Cristo se revelar, a gente não vai precisar mais dos dons, porque a gente vai ser como Ele é. Então, ver como que a justificação é como se fosse uma purificação de nossos pecados. É como se nós pudéssemos se tornarmos mais parecido com Ele. Que é o que John Wesley, né? Que o John Wesley John Wesley bebeu muito da patrística. Então, se você quer entender essa doutrina, não precisa ler a patrística ou a igreja toda ocidental. Leia o John Wesley. Simples. Leia John Wesley. E é isso que eu creio, né? Tipo, Romanos 5 diz que ele é o segundo Adão, morremos para o primeiro Adão e vivemos no segundo Adão. E Romanos 1 diz que nós não somos salvos, que os imorais não são salvos, todos aqueles que se prostituem, se disputaram para os dias de hoje, que trocam de sexo, que fazem coisas com animais, que estrupam, que matam pessoas por matar, que vivem todo esse relativismo, eles não vão ser salvos, isso é óbvio. Mas os moralistas que falam que isso tudo é errado também não vão ser salvos, porque e aqueles que veem que Deus criou todas as coisas, mas não glorificam a Deus, mas adoram as coisas criadas, também não vão ser salvos. E aqueles que vivem uma vida moral, ou como judeus, ou como religiosos, também não vão ser salvos. Por quê? Porque não é isso que eu tô falando. Porque não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre se você creu em Cristo. Se você é justificado. Por isso que eu entendo que tanto o calvinista como o arminiano é salvo. Porque simplesmente você está em Cristo. Mas assim como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, se eu realmente creio em Cristo, então eu vou ter frutos. É impossível você estar em Cristo e não ter frutos, né? O Espírito Santo, né,
eu não lembro qual teólogo fala isso, mas o Espírito Santo, Yahweh, se mostrou em visões para profetas. O Espírito Jesus, o Deus Filho, andou sobre a terra, mas o Espírito Santo nunca se mostrou. Então ele quer gerar Cristo em nós. E se a Trindade é um, então o Espírito Santo quer mostrar a imagem dele em nós. Quando você olha para um homem, é como se você estivesse vendo Deus, mas não Deus no sentido tipo onipotente, onipotente, ou não, mas tipo imagem e semelhança. Não tendo a mesma essência de Deus, senão você seria literalmente um Deus, mas você não é. Você é um homem caído. Não caia na ideia da serpente, que você será como deuses. É isso que eu tô falando. Porque o pecado original, eu entendo que o pecado original é muito além do que algo legal. Mas é como se fosse uma doença que nós temos que tirar. Porque eu posso fazer tudo de bom pra, por exemplo, o John Pipe dá esse exemplo. Eu posso. É por isso que eu falo que essa doutrina tem um pouco dessa doutrina, muito minguado, mas tem no calvinismo e no arminianismo. E ele diz, né, que como por exemplo um pai, ele fala: filho, se você lavar o meu carro, eu te deixo ir no show. Aí o filho vai lá e fala: pai, deixa eu ir no show agora, que tá na hora do show. Ele fala: não, filho, você não vai porque você não lavou o carro. Então o filho vai lá e lava o carro na mesma hora e com raiva. Mas ele fez porque ele quis lavar o carro para ajudar o pai ou por amor a ele, não. Ele fez isso porque ele amava a si mesmo. Então o pecado original, ou então o pecado primordial, que é aquele que está na nossa natureza, é aquele que faz você focar para si mesmo e você se torna como se fosse um Deus. Mas só que Deus não quer que você seja como um Deus. Deus quer que você seja filho dele, imagem e semelhança dele, do caráter dele. Porque até quando Jesus voltar, está escrito em Apocalipse que ele irá nos servir às bordas do cordeiro. Então, até quando ele voltar, ele vai ser manso e humilde. E por isso que eu creio que nós estamos participando da dança da Trindade que está acontecendo agora. Se você vê o quadro da Igreja Ortodoxa sobre a Trindade, todos eles estão com a cabeça reclinada em submissão um ao outro. O Pai submisso ao Filho, o Filho submisso ao Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que é enviado para que nós pudéssemos voltar à família de Deus, né, que está acontecendo agora na sala do trono. Então eu creio que por isso tem muito mais sentido você jejuar, porque o jejum é quando o noivo for tirado, vocês jejuarão, porque eu tenho saudade dele, eu tenho saudade de como ele vivia, como ele andava. Então eu vou jejuar para se parecer com Cristo. Então é isso, mano. Eu creio que então, Pedro, que você, qual a tua linha soteriológica? Teoses. Porém, não leia sobre teoses. Se você for ler sobre teoses, eu indico que você leia Irineu de Lyon, Imitação de Cristo, Thomas Kempis. Ele não é teoses, mas dá uma noção. E leia João. Esquece esses livros, você pode ler Irineu de Lyon, você pode ler esse pessoal, principalmente Irineu de Lyon, mas você também leia leia os evangelhos. Só leia os evangelhos, só isso basta. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos que você vai entender o que eu tô falando. Principalmente João e o livro de 1 João. Tipo, o livro de 1 João é incrível. E eu creio nisso, que a justificação pela fé é isso. Sabe, você entrou na família de Deus, você creu, você está em Cristo. E quando você está em Cristo, ele é fiel para cumprir o que ele começou. Ele começou. E ele é fiel para cumprir. Você deve confiar nele e você deve estar nele. Porque aquele que retrocede, Deus não se agrada. Então, eu vejo que o livro, não sou calvinista, porque
Se você ler o livro de Hebreus, o Hebreus destrói o calvinismo. E eu também não sou arminiano, porque eu concordo em muitas coisas com o que o arminianismo diz, mas questão de predestinação, mano. Tipo, Deus previu quem ia crer e predestinou isso. Mano, pelo amor de Deus, cara. O que esses caras estão lendo? Estão lendo Platão? Não é possível. Sabe, o calvinismo é totalmente estoico. É, é totalmente fatalista. Então, tipo, não bate. Não bate. Depois, principalmente depois que John Wesley, Agostinho de Hipona começou a ler estoicismo, que ele virou a doutrina que nós conhecemos hoje como calvinismo. Mas o calvinismo de Agostinho, calvinismo entre aspas de Agostinho de Hipona não é o mesmo de Calvino, né? Porque Agostinho acreditava que Deus só predestina pessoas para ir para o céu. E Agostinho de Hipona disse que realmente Deus não determinou que pessoas fossem para o inferno, mas que Deus permitiu, né? Então, se você deseja escrever algo, é, então você quer escrever aquilo, então, né? Bem coerente, mas me perdoem meus irmãos reformados, e eu não quero ser taxado como herege e tal, mas é assim que eu creio, sabe? Eu creio sim em santificação, só que minha santificação eu creio que é muito além de não pecar. Você não pode pecar, entendeu? Você tem que ser muito parecido com Jesus. E tem muitas coisas que você acha que não é pecado no mundo ocidental, mas que são. E você tem que medir a régua através de Cristo e através de oração, porque a oração é onde você acessa o coração de Jesus, que você pode ver e ouvir o que está no coração dele, né? Porque Moisés, ele subiu um monte, Josué também subiu, e eles foram transformados. O que ele viu? Eu quero te desafiar hoje a ver o que Paulo viu. Foi só uma ideia intelectual na mente dele? O que Elias viu, sabe? Porque o homem não foi criado para ficar dentro de uma caverna. O homem foi criado em mais semelhança de Deus, e Deus é 3 em 1. Ele nos chama para participar da comunhão dele. Por isso que eu creio muito no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é literalmente Deus andando na terra. Ele é o cabeça da igreja, e a partir da cabeça da igreja, olha, falando um pouco de profético, a partir do corpo, e também bate muito dessa questão de teose, porque se ele é o cabeça da igreja, não existe profecia sem o corpo, porque ele é a cabeça da igreja. Então, se ele é a cabeça da igreja, então o sangue dele tem que fluir através da igreja, através da comunhão, porque tem que ter palavra, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu creio na sola escritura. Primeiro ponto, para deixar claro. Antes de alguém me chamar de herege, eu não sou herege porque Irineu de Leão crê igual eu. Quer dizer, eu creio igual Irineu de Leão, né? Não esqueça, eu sou ninguém nesse rolê. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, então você está escutando o cabeça da igreja? Entende? Ele que governa a igreja. Então a igreja precisa ver e ouvir o que está no coração de Jesus, né? E ele fala que nós não... A tela do computador desligou. Ele fala que, eu não lembro agora, mas ele fala que, né, nós cara, deixa eu abrir aqui. Eu vou usar a Ara, bem presbiteriano. João
João 5. Minha passagem preferida de João. Obviamente João 17 também. João, Marcos. Cadê você, João? Lucas, João. João 9, 7, 6. João 6 ainda. Está un poco de adelante. João 5. João 5. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. A Bíblia diz que ele quer todos, né? Mas você tem que querer também. Aqui, ó, escatologia. O Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todos os julgamentos. Ele vai voltar. Aqui, ó. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para realizar, essas que eu faço testemunho a meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Né? Ele fala em João 3, né? Que... Tá, vocês entenderam, né? É isso que eu creio, galerinha. Porque quando Moisés subiu o monte, ele não viu informações. Ele viu que o Senhor era bom, rico, misericórdia. Então, se o Senhor quer que a gente tenha informações, na toa que ele deu um livro pra gente ler, leia, por favor, leia. Se Deus deu um livro pra gente ler, é porque ele se importa com isso. Ele quer que você leia. Ele quer que você tenha acessibilidade. Ele quer que você tenha santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então isso também é o que eu creio. Seja santo como ele é santo. Então, estou em Cristo. Não, se você está em Cristo, é isso que eu creio como creio em Jesus. Tenho fé, justificado pela fé. É isso que eu creio em Cristo. Se você tem fé, então você pratica as mesmas obras que ele praticou. Você anda como ele andou. Você é imagem e semelhança dele. Fé, até os demônios têm. Mas você precisa ser radical. Sabe, você precisa todo dia falar: Espírito Santo, sonda-me. Sabe, se Davi ele entendesse que é simplesmente crer, então por que ele fala: sonda-me, Senhor? Sonda-me, vê se há em mim algum pecado. Os apóstolos eles falavam isso. A carta de Pedro fala sobre isso. Vê se há em você algum pecado. Vê se há algo dentro de você ainda para ser tirado. Porque a gente está em processo de santificação até que ele venha. Então, é assim que eu creio, sabe? Que santidade é você parecer com ele. Então é isso, galera. E amanhã eu vou falar sobre... hoje, eu falei no vídeo passado sobre escatologia. Esse eu falei, caraca, tem quase meia hora. Sobre soteriologia.
É... No próximo vídeo eu posso falar sobre o que eu criei sobre os dons. Você já sabe que eu creio no continuidade dos dons, né? Mas eu quero ensinar isso sobre como eu creio no profético, né? E se vocês quiserem, eu também posso ensinar como andar no profético. É isso, galera. Até